Olá, estamos no Salmo 115, estamos continuando aqui a leitura. Vimos a primeira parte do Salmo que fala de todo o problema que a idolatria traz na vida de uma pessoa, não é? Na realidade, nós não estamos falando aqui da idolatria como um todo, porque nossa proposta não é essa, mas de comentar que o Salmo está nos declarando aqui, que todos aqueles que são idólatras se tornam como os ídolos, ok? Agora, Deus tem uma palavra para o povo de Israel, né, para o seu povo. E hoje nós fazemos parte desse povo, somos o povo de Deus, somos também o Israel de Deus hoje. Diz assim: Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiem no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, e Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, ou seja, o povo de Deus. Abençoará a casa de Arão, ou seja, os sacerdotes. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o nome do Senhor desde agora e para sempre. Que legal. Tem uma consideração aqui que eu quero fazer. O salmista diz: Israel confia no Senhor e não nos ídolos. Nós já entendemos que a gente sempre tem uma tendência de querer adorar o que a gente vê e o que a gente constrói. Porque a gente quer um Deus do nosso jeito. A gente tem uma certa ambição por uma forma de Deus. Quando você está num culto e alguém diz: eu estou vendo um anjo aqui, ele está vestido assim, ele está desse jeito, cria um frenesi. Por quê? Porque a pessoa quer ver alguma coisa, ela quer ter uma ideia, né? Mas o Evangelho nos desafia uma coisa diferente. O Evangelho nos desafia pela fé. A nossa fé precisa ser cega no que diz respeito, né, a crermos nesse Deus que é invisível. Eu vou dizer por quê. Quando o apóstolo Paulo começa a escrever a carta aos Coríntios, a gente sabe que Coríntios fica na Grécia e era um lugar de muita idolatria. Os gregos tinham muitos deuses. E dentro da comunidade grega havia também a comunidade judaica, haviam sinagogas. Tanto é que quando Paulo entra nessa região da Grécia, eu tive a oportunidade de fazer essa segunda viagem de Paulo todinha, tinham as comunidades judaicas ali, que foi onde Paulo chegou para começar a pregar o Evangelho. Agora, Paulo diz para os crentes de Corinto: os gregos, eles buscam sabedoria. Ou seja, eles buscam conhecimento científico ou filosófico para poder explicar o inexplicável. Então, através dos seus filósofos, eles vão tentando explicar quem é esse Deus. Então, eles buscam sabedoria para isso, para explicar Deus, para explicar a criação, para explicar o homem. Já os judeus pedem sinais. Os judeus vivem pedindo sinais. Ninguém teve mais sinais do que os judeus, mas eles vivem pedindo sinais.
Então Paulo diz, os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem sinais, mas nós, os crentes em Cristo, nenhuma coisa nem outra. Nós cremos na loucura do Evangelho. Nós cremos num Evangelho que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Por quê? Loucura para os gregos, porque fala de um Deus que não se pode pegar, não se pode tocar, não se pode construir, não se pode dominar, não se pode manipular. E escândalo para os judeus, porque eles não podem aceitar um Deus que morreu na cruz, que foi envergonhado, que foi humilhado. Agora nós não. Nós, os crentes, é o poder de Deus. Porque Deus se manifesta assim, é pela fé. Agora veja como isso é importante. Raciocina comigo. Se Deus escolhesse salvar o homem pelo conhecimento, pela sabedoria humana, né, isso estaria restrito aos intelectuais. Se fosse pela filosofia, né, pelo conhecimento científico, isso estaria restrito a alguns. Isso estaria restrito a uma sociedade elitizada. Com certeza os mais pobres jamais teriam acesso. Os mais pobres jamais conheceriam a Deus assim. Se fosse na dimensão dos sinais, veja o que aconteceu com Tomé. Jesus disse assim para ele, Tomé, você viu e creu, mas mais bem-aventurado é quem não vê e crê. Por quê? Porque o Evangelho não se baseia nos sinais que eu vejo, mas na fé que eu carrego. E por que isso é importante? Porque qualquer um pode ter fé. O rico pode ter, o intelectual pode ter, o pobre pode ter. Você vai lá para a roça, e aí você tem aquelas pessoas humildes lá, gente que nunca estudou, que não sabe escrever o nome, que não sabe fazer uma conta. Mas aquele cara tem uma fé em Deus tão verdadeira, né? Irmãos nossos em Cristo, que estão prontos para morrer por Jesus, estão lá, não tem formação teológica, filosófica, não tem nada, mas eles têm uma fé em comum, sobrenatural. Então, Deus escolheu salvar o homem pela fé, porque a fé nos põe todos no mesmo nível. A fé nos põe todos iguais. E a fé não está no que eu vejo, no que eu tenho acesso, no que eu posso manipular. A fé está exatamente no oposto de tudo isso. Por isso que o escritor diz, Israel, confia nesse Deus, confia no Senhor, tenha fé nele, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos dá todas as coisas. Israel, por favor, põe teu coração no lugar certo. Ninguém vai alcançar a Deus através da manipulação humana. Nós alcançaremos a Deus quando o nosso coração se abrir para o Deus do invisível e do impossível. Então a gente pode alcançar. Por isso que os crentes são chamados de loucos. Porque você imagina a mensagem da cruz. Não faz sentido. Que sentido faz, irmãos? Para um grego, a cruz não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum para os gregos que criam naqueles deuses poderosos, que destruiu tudo, que quebrava tudo, que humilhava as pessoas. Que sentido faz para uma mente grega um Deus que se ajoelha aos pés dos discípulos para lavar os seus pés? Não entra na cabeça deles. Por isso que Deus confundiu a sabedoria do sábio. Confundiu com uma atitude de humildade, de amor.
que eles nunca tiveram, que eles nem sabem o que é isso. Não é? Então, veja que o apóstolo Paulo tenta passar para mim e para você que a fé é o elemento mais poderoso que a gente tem. Mas que fé é uma coisa que a gente precisa viver, como disse Kierkegaard, a gente tem que dar esse pulo no escuro. A fé é saltar no escuro e ter a convicção de que Ele vai te segurar, Ele vai te abraçar, Ele vai cuidar de você. Então, Israel, confia no Senhor. Você que está me ouvindo, meu irmão que está aí, confia no Senhor. Você não precisa de espadinha de São Jorge, você não precisa de alho na porta dele, porque chega a ser insano. Irmão, imagina o que aquele alho vai fazer. Pode até espantar as moscas, os mosquitos, porque o alho tem um odor forte, né? Talvez o pernilongo, né? Espada de São Jorge, irmão, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Aquela toalha que vai pôr na porta porque para o mal não entrar. Sabe, o mal não entra quando a gente fecha as portas do pecado. O que traz o mal para dentro de casa é o nosso pecado. Se você se purifica de todo pecado, irmão, não tem problema, não há perigo. Você não precisa pôr uma carranca na porta de entrada, nem uma cruz, nem uma Bíblia. Então, o que ele está dizendo? Que é no Senhor que nós precisamos confiar e nele nós precisamos temer. Então, nosso temor ao Senhor, que é respeito. A palavra temor aqui não é medo, no sentido de ai, que Deus apavorante. Né? Não, é no sentido de respeito. Nós precisamos respeitar esse Deus que está no controle de tudo. E ele dá aqui o argumento dizendo, Ele tem sido o escudo de vocês, Ele tem sido o amparo de vocês, Ele tem abençoado a vida de vocês. Ora, por que a gente quer desenhá-lo? Né? Ele é maior do que a gente pode ver, desenhar ou compreender. Ele está além da nossa compreensão. Senão ele não seria Deus. Senão nós seríamos os deuses. Beijo no teu coração. Confia nele. E lembra que é pela fé